Olá, turma! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 5, que faz parte aí do nosso terceiro bimestre. Nessa unidade 5, ele vem abordando, um contexto um pouco mais diferente do que nós estávamos falando na unidade 4, que abordava sobre a célula e os níveis de organização, dentro do nosso metabolismo, não só dos seres humanos, mas de uma forma geral. Então, na unidade 4, nós falamos um pouquinho da célula, compreendemos, quais os tipos de células que existem e alguns fatores que acabam sendo, específicos de alguns grupos de determinados seres vivos. Na unidade 5, nós vamos falar um pouquinho como que funciona esse processo, de integração e a formação, de todo o nosso corpo, de toda a estrutura esquelética presente aí na categoria dos Homo sapiens. Logicamente que a apostila também, durante o tema 3, ela vai abordar também a questão do processo esquelético que envolve aí outros grupos de seres vivos. Nessa imagem aqui, galera, nós temos um pesquisador, que trabalha, pesquisando e analisando esses tipos, de esqueletos que viveu aí durante 4.000 anos atrás. Então aqui nós temos um sítio arqueológico onde foi encontrado diversos esqueletos e esse pesquisador está limpando para conseguir analisar se tem alguma variação, se desse esqueleto para o nosso esqueleto, se tem alguma alteração, alguma mudança, algo que talvez existia nesse, que não existe no nosso atual. Então, existem grupos, de pesquisadores que fazem esse processo de busca, por todo o nosso país e outros países. E aí, com base nessa imagem e com esse texto que fala sobre o processo do cérebro, do pensamento, de análise, Aqui no texto ele fala sobre a importância, do sistema nervoso, aonde ele mostra, que os neurônios têm um papel muito importante, porque através do nosso cérebro é possível, que haja o processo de interpretação de dados, de estímulos, que vai fazer com que o nosso cérebro encaminhe para o nosso corpo e assim possibilitando aí a realização de diversos movimentos. Então, com base nesta imagem e nesse pequeno texto introdutório, vocês vão estar respondendo aí as questões 1, 2, 3 e 4, que são pessoais, tá bom, galera? Vocês vão responder de acordo com o que vocês leram aqui a introdução e estão visualizando na imagem. Resposta pessoal. No tema 1, galera, nós vamos abordar todo o sistema motor. Então, quando nós falamos do sistema motor, nós estamos falando de um movimento que ocorre em todo o nosso corpo, que possibilita o processo de se movimentar. Quando nós falamos que o corpo está movimentando, nós estamos falando do processo de escrever, de caminhar, de correr, de mastigar, de engolir alimentos, de segurar ou atirar objetos, de executar uma dança, de mexer ou contrair o tórax, encher os pulmões, manter-se em pé, arregalar ou fechar os olhos. Todos os tipos de movimentos, são estudados aí e nós chamamos de sistema motor. Então, todo movimento que ocorre no nosso corpo é analisado através desse sistema. Automaticamente, galera, todo movimento ele ocorre através de um sistema muito importante que nós chamamos, de estímulo. Então, o cérebro ele compreende o que nós estamos sentindo, com base aí no que nós encaminhamos do nosso corpo para o cérebro. Então, existe uma troca, aonde vai formar esse estímulo. Então, no caso, olhando para essa imagem, a pessoa ela visualiza o copo com água. Logicamente, se a pessoa tiver com sede, ela vai, sentir aquela necessidade de tomar a água. Então, esse estímulo ele é encaminhado para o cérebro e o cérebro ele consegue fazer a interpretação desse dado e automaticamente ele devolve essa informação, fazendo com que a pessoa ela responda pegando o copo e tomando a água, Então, existe o estímulo, que no caso é a pessoa com sede. Depois, essa informação é encaminhada para o sistema nervoso. O sistema nervoso consegue entender o que você está sentindo e depois ele dá a resposta, que no caso é quando a pessoa vai lá, levanta o braço, então gera um movimento, O braço, estende o braço
para que ele possa retirar o copo e tomar a água. Então, é muito bacana quando nós entendemos como que funciona esse processo desses estímulos e dos movimentos que ocorrem em todo o corpo. Dentro desses movimentos, nós temos dois tipos, né, de movimentos muito importantes. Um deles é aquele movimento voluntário. Então, automaticamente, eu vi um objeto no chão, eu vou lá e pego. Eu estou ciente do que eu estou fazendo. É um movimento onde eu tenho certeza do que eu quero fazer. Já existe aquele movimento involuntário, que ele acaba ocorrendo sem que eu nem sequer perceba, ou que eu não consiga controlar. Como, por exemplo, o processo da respiração ou do batimento cardíaco. Então, ele acontece de forma involuntária. Não tem como eu travar isso. Apenas se, por algum motivo, né, de saúde, você acaba entrando em óbito, né? E aí você, automaticamente, o seu coração parou de bater. Mas todo isso acontece, né, por um processo involuntário. Automaticamente, gente, o sistema nervoso, ele tá ligado, né, ao nosso cérebro. O nosso cérebro, ele também tá ligado à coluna vertebral, então existe, né, todo um processo estrutural que encaminha essas informações através dos neurônios. Então, dentro do sistema nervoso, eu tenho lá os neurônios que são responsáveis, né, de ordenar, de controlar e de planejar tudo o que se passa dentro do nosso corpo. Automaticamente, o sistema nervoso, ele vai encaminhar essas informações para o músculo, que vai também encaminhar para os ossos, e aí vai gerar o processo de movimento dentro de todo o conjunto. O sistema nervoso, ele está muito ligado às informações que ocorrem tanto de forma rápida, lenta ou devagar. Então, automaticamente, de acordo com como você se encontra, né, você vai determinar como se encontra o seu sistema nervoso. Então, existe, né, o processo de equilíbrio, que é muito importante. Existe também quando a pessoa ela tem ali um processo de desequilíbrio, e existe aquela pessoa que ela consegue, mesmo dentro de uma situação, né, talvez não desejada, ela consegue manter mais ou menos o equilíbrio. Então, na imagem aqui tem a pessoa, né, tropeçando numa pedra. Automaticamente, depois de passar por esse obstáculo, a pessoa, sem querer ou não, ela acaba se desestruturando, se desequilibrando. Automaticamente, todo o seu corpo, né, todo o seu músculo, os seus ossos, o seu sistema nervoso entende, né, que ali houve um sinal de perigo, porque você quase que caiu no chão, mas automaticamente depois você continua caminhando porque voltou o equilíbrio para o seu corpo. Então, o sistema nervoso, ele é responsável, né, de todos os sistemas, tanto desejado como indesejado, ou esperado ou inesperado. E automaticamente, todos esses fatores, ele vai ter um poder de dar ainda mais um equilíbrio ou ainda mais de perder o equilíbrio, tá? Então, tudo que acontece com o nosso corpo está totalmente ligado aí ao nosso sistema nervoso, que vai encaminhar todas as informações para o nosso corpo. E com isso, vai ter o processo de estabilidade ou de instabilidade. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula abordaremos um pouquinho mais sobre esse tema 1 da unidade 5, tá bom? Galera, muito obrigada e até a semana que vem.